Boa noite. Está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Tempo que passa rápido como relâmpago, às vezes clareando, às vezes trazendo algum dano aos nossos dias. Para conversar conosco sobre juventude e espiritualidade, recebo hoje o Vitor Fernandes, estudante de filosofia da Faculdade Jesuíta. Mas você pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Tudo bem, Vitor? Boa noite, tudo bem, Padre Márcio? Então, é um prazer tê-lo aqui, um jovem para a gente falar de juventude. Então, o que há de extraordinário nessa fase, Vitor, chamada juventude? Então, eu poderia começar por uma coisa que faz muito parte da minha vida e da vida dos jovens com quem eu convivo, que é a coragem. Eu acredito que mais do que a criatividade, ou mais do que, às vezes, a gente fala que o jovem tem assim, né? Um jeito de viver meio adoidado, meio sem rumo, mas eu penso que a coragem da juventude é o mais extraordinário. A gente chegou numa idade, ali depois dos 18, dos 19, numa sociedade que a gente não ajudou a construir. Nós estamos num grupo que já está aí e a gente entrou e precisa estudar, trabalhar, se relacionar, ter família. Muitas vezes falta um pouquinho de confiança, falta experiência e a juventude vai ainda assim, né? Então eu diria que o mais extraordinário que a gente tem é a coragem. Aliás, eu amo essa palavra, né? Coragem, do latim cor, coração, e o sufixo age, em português, indica sempre abundância, né? Quando eu digo folha, é uma coisa, folhagem, uma abundância de folhas. Ar é uma coisa, aragem, um ar bom. Então, coragem é totalidade do coração. Eu também penso assim, né? E há muitas pessoas que, vivendo assim, Vitor, talvez permaneçam jovens a vida inteira, você concorda? O espírito permanece. Não, com Esse certeza. espírito de coragem, ele permanece e faz que exista essa juventude duradoura, né? Que vai até os cabelos brancos. Mas existe uma diferença que vai permear a vida do jovem mais jovem, que não tem tantos cabelos brancos, né? Ele ainda não tem tanto conhecimento, ele ainda não passou por tanta coisa. Não tem a experiência da vida. Ele não tem a experiência da vida. Talvez ele não a tem coragem dele seja um pouco ousada. Ele é uma coragem ousada. Agora, uma outra coisa. Então, ao dizer que o jovem é caracterizado por uma coragem existencialmente muito bonita, a gente poderia dizer também que o jovem, por isso mesmo, também se responsabiliza autenticamente pelas escolhas que ele faz? Eu acredito que sim. Eu tenho uma convivência com a juventude muito boa, muito bonita, e eu vejo isso. Diferente de muitos discursos que a gente escuta que são mais preconceituosos, né, contrários a essa coragem do jovem, eu posso atestar por experiência que a juventude tem sim essa responsabilidade e essa decisão, essa capacidade de decidir e de assumir a vida. De assumir as responsabilidades, claro, de assumir os também, desafios. né? Não são todos, não são todos. A gente não pode simplesmente generalizar. Mas dos líderes com quem eu faço parte, desses grupos católicos, dos grupos políticos, também. Na faculdade, existe uma capacidade muito grande de tomar a vida na mão e falar assim, essa vida é minha, eu tenho condições e eu ajo com liberdade eu sonho, e com posso realizar os meus sonhos. Sim, né? Sim, a juventude sonha muito, a gente sonha muito. Agora, por outro lado, sempre houve muito preconceito com relação aos jovens, né? Na minha época de juventude também havia preconceitos, havia moralismos. Hoje, um preconceito que às vezes se ouve é o seguinte, o jovem de hoje, ele trocou o amor pelos prazeres, pelo sexo. O jovem de hoje trocou a família por relações instáveis. O que você acha disso? Eu penso que nós vivemos uma sociedade de mudanças muito rápidas. Então, para uma geração um pouco mais antiga, olhar para essa geração nova e fazer essas classificações talvez seja meio problemático, né? Então, além de já trazer na nossa identidade juvenil essas novidades, a gente ainda vive um momento histórico, social, de muita rapidez, de muita velocidade, de muita mudança, de quebra de paradigmas. Então, eu penso que essas classificações, às vezes, são meio mancas, né? A juventude, será que tem dificuldade com relacionamento?
Eu conheço jovens, por exemplo, que se preparam para o matrimônio desde cedo. Sim, eu diria que não. A gente quer se relacionar. Eu sou jovem, eu quero me relacionar. Eu quero construir vínculos de qualidade, né? E, obviamente, passa por isso experimentação. Dizer que a juventude quer vínculos e quer vínculos com qualidade não significa que ela não experimente. A gente experimenta. Agora, eu poderia dizer que a juventude dos tempos atuais é uma juventude mais autêntica? Ou a autenticidade é uma marca da juventude atual? Pode ser. A autenticidade pode ser uma marca da juventude. Se a gente não se prender a esses discursos, se a gente não se prender a esses medos que a gente carrega, que são próprios da nossa etapa também, ser jovem implica ter um pouco de insegurança com a vida. Se a gente se soltar e mantiver aquela coragem, aquele coração cheio, aí sim a gente pode dizer que a juventude inova, é autêntica, é verdadeira e dá passos firmes. Tá. Olha, a produção selecionou aqui pra gente um pensamento de Hesíodo, antigo. Portanto, diz assim: não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Você já ouviu isso nos tempos atuais também? Eu ouvi alguma coisa parecida num artigo, que eu não vou me atrever a dizer o autor, mas ouvi algo parecido num artigo. E realmente esse preconceito existe. Né? Mas eu penso que ele faz parte também de um pouco de medo dessa geração que diz isso, né? Isso é um pouco de medo e de falta de conhecimento. Se essas pessoas que dizem isso se motivarem, se propuserem a conviver com a juventude abertamente, elas vão ter uma experiência diferente. Né? Não estou dizendo aqui que a gente deve confiar as demandas mais difíceis, mais urgentes da juventude. Não se trata disso. Cada um vai ter o seu papel e vai ter condições de desempenhar o que a gente necessita na sociedade. Talvez um jovem não vá ser o líder de um grupo médico. Aliás, o mundo de hoje carece de bons líderes. Sim, carece de bons líderes. Entre a juventude somos muitos. Então, a gente significa que podemos semear hoje e combater essa ideia preconceituosa. Sim, podemos. E devemos. O melhor instrumento é esse exemplo e essa convivência. Quem convive com a juventude e experimenta dela aquela coragem criativa nos trabalhos, nos eventos, na evangelização, nos estudos, né? A gente tem inovações tecnológicas atualmente maravilhosas, grandiosas, que são feitas por jovens. Então, a juventude atual, ela é empreendedora, ela é inovadora, ela busca intercâmbio, ela se relaciona com outros países, aprende outras línguas, coisa que era muito diferente na minha época. Sim, até pelo instrumental do qual a gente dispõe hoje, né? Então, nós temos uma ferramenta que talvez na sua época não fosse tão popular, ou talvez nem existisse, não estou te chamando de velho, mas... Imagina. Há 30 anos atrás, nós não dispunhamos da internet com essa força. Mas quando eu estava na sua idade, a internet estava começando. Estava começando. Bom, eu tenho aqui a participação da Graça Andreata. Só nos sentimos jovens quando colocamos pitadas de espiritualidade em cada ação e reação. Por isso, aos que são sempre jovens e os que jovens se sentem velhos. Bom, Graça, eu acho que a vida espiritual é assim mesmo. Ela abre caminhos, ela nos faz colher o sentido da vida e permanecer com o espírito sempre jovem. Obrigado pela sua participação. A Fátima Silva diz o seguinte: todos nós temos 3 eus espirituais dentro de nós. A criança, o jovem e o adulto. Sendo criança, não se sinta despreparado para o combate. Sendo jovem, não se sinta velho demais para o amor carinhoso do Pai ou inexperiente para a sabedoria divina. E sendo velho, não se sinta sem forças para o vigor e o ímpeto espiritual. Fátima, a nossa vida amadurece no tempo. E no tempo nós podemos colher aquilo que semeamos e deixar um pouquinho de nós. Obrigado pela sua participação. Fraterno abraço. Bom, nosso tempo está terminando nesse primeiro bloco, mas dá para responder mais uma questão. Hoje não se fala tanto mais de a juventude, mas de juventudes. Você pode explicar isso para a gente? Sim. Na nossa cidade, nós temos muitos grupos, muitas tribos de juventudes. Talvez no interior de Minas,
esses grupos e essas juventudes têm uma outra identidade. Então, quando a gente fala de juventudes, isso não é novo, isso já tem algumas décadas, e a própria CNBB propôs, né, no documento 85, que é o documento de evangelização da juventude. Esse termo, essa abordagem, fala de que são muitos grupos, são muitos tipos de jovens. Então, a gente tem a juventude quilombola, a juventude indígena, a juventude universitária, a juventude mais politizada, a juventude da arte, da dança. Então, esse plural se refere justamente à pluralidade da vida. E uma dessas juventudes não se reduz à outra. Elas mantêm diferenças, vamos dizer assim, permanentes. Talvez não permanentes, mas mantém diferenças muito originais. Tá. Então, jovens nerds, se me permitem, os nerds, brincar um pouco com isso, mas eu também sou um pouco taxado de nerd, mas a gente tem peculiaridades que você não vai encontrar, por exemplo, numa juventude que dança, que faz rap, né, no viaduto de Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Então, essas tribos existem, têm características originais e são diferentes. Então, existem várias juventudes e eu poderia dizer que a coragem talvez fosse o vínculo metafísico que as unifica. Um vínculo metafísico é muita coisa. Tá bom, então deixemos para falar disso, de vínculo metafísico e de vida espiritual no próximo bloco. Vamos lá. Okay. Bom, ser jovem é formidável, fase de aventuras e desafios, mas também de formação e de transformação. Voltamos em instantes.